Olá pessoal, normalmente a gente fala muito aqui sobre cultivo também, né? Então tudo que a gente vai fazendo diferente ou vai mudando em nosso cultivo, eu gosto de compartilhar para mostrar para vocês também o resultado, né? Normalmente quando a gente fala em vasos, né? A gente fala sempre em vaso redondo, né? Então esses vasos são vasos tipo cuia, vasos redondos, e são vasos que normalmente a gente utiliza no cultivo de bulbofilo ou de outras orquídeas. Mas o bulbofilo porque o rizoma dele é um pouco mais longo, né? Então normalmente os vasos cuia, tipo cuia, são bem legais. Mas eu tenho começado a utilizar vaso quadrado ou retangular, né, para bulbofilo. E eu tenho ficado muito satisfeito com isso. Porque o que é bacana, né? Por exemplo, esse vaso quadrado, ele tem uma área muito maior do que o vaso cuia. Ó. Vocês vejam que assim, parece pouco, olha, mas olha só a diferença que ele dá, né? Dentro do vaso cuia. E esses cantos que normalmente a gente perde, né, no cultivo, porque ele fica redondo e fica vazado, quando a gente joga isso para um vaso quadrado no cultivo, eu tenho uma área maior para o desenvolvimento do bulbofilo. Ó, vocês vejam, se essa planta ela tivesse num vaso quadrado, ela não estaria com o rizoma dela já saindo, ele estaria aqui ainda dentro. Então, no vaso quadrado, eu tenho visto que o resultado, eu acabo tendo uma área maior, né? E quando eu coloco isso na minha mesa, né, vamos dizer assim, né, quando eu vou acomodar as plantas, vocês vejam, a gente coloca os vasos redondos, né, um do lado do outro, eu sempre perco essas áreas do canto. E quando eu coloco um vaso quadrado, não, olha só, que coisa interessante. A área que a planta tem, ela se torna muito maior para o desenvolvimento e para o crescimento dela. E isso eu tenho gostado muito dentro dos vasos quadrados. É um vaso tipo de bonsai, né, vamos dizer assim, e ele tem me dado esse resultado de área, uma área muito maior para que o bulbofilo ou as orquídeas de uma forma geral possam se desenvolver. Eu tenho uma área maior de cultivo, eu ganho essas áreas que normalmente eu perco no vaso redondo. E um outro tipo de vaso que eu tenho utilizado muito é esse vaso retangular também, em comparação com o vaso 21. Vocês vejam aqui, olha, a área dele, o quanto que eu ganho de área, né, para o desenvolvimento da orquídea. Quando eu coloco num vaso redondo, ele tende a perder, ela sair rapidamente, né? Como essa daqui, ó, ela sai rapidamente do vaso, né? Então vai acabar pendendo. E quando a gente coloca nesse vaso retangular, não, olha, vocês vejam, se essa planta aqui tivesse num vaso tipo cuia, ela já estaria toda para fora. E aqui não, olha, eu tenho um crescimento de pelo menos mais 2 bulbos de cada frente. Essa planta aqui, ela tem 3 frentes aqui desse lado e uma frente aqui para trás. Então, olha só, e aqui ela vai ter um crescimento de pelo menos mais uns 2 a 3 bulbos até ela começar a sair do vaso. Então eu tenho uma área muito maior. E volto a falar, quando eu vou acomodá-la na mesa, né, ela acaba me ocupando toda a área, fica bem organizada, eu não perco essa área redonda lateral que eu perderia no vaso tipo cuia ou no vaso redondo. Então eu acabo tendo uma área muito maior para o desenvolvimento da planta. Agora, a forma de plantio é da mesma forma. Eu coloco um isopor, coloco brita nas laterais e depois o substrato e fixo a planta. É assim que eu fiz com essa planta e é assim que eu fiz com essa planta também. Então, só mostrar para vocês aí essa outra opção de cultivo para orquídeas, né? Esses vasos quadrados ou retangulares, sempre eles furados, né? Então, eles são furados. E uma outra vantagem muito bacana, que eles têm esses pezinhos, né? Então, todos esses vasos quadrados são para bonsai, então ele tem um pezinho. Ele fica como que eu posso dizer assim, ele fica suspenso. Ele fica um vaso suspenso. Normalmente os vasos que a gente tem em cuia, ele assenta na mesa e pode acontecer da gente ter aí um acúmulo de água. Esses vasos quadrados não, ele tem esse pezinho. Então ele fica, olha, fica mais alto, não tem o problema de acumular água, né? Então são algumas vantagens que eu vi nesses vasos aqui, tipo de bonsai, e eu tô começando a plantar os meus bulbofilos dessa forma. E tô ficando bem satisfeito aí com o desenvolvimento das plantas. Tá joia? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Essa forma de plantio utilizando esses vasos diferentes, né? Esses vasos quadrados ou esses vasos retangulares. Tá ok? É isso, pessoal.